Amém, sem mais demora, eu estaria pregando hoje à noite. Estava certo no script para que seja eu a ministrar nessa noite. Mas hoje de manhã eu ouvi o Diego Mussi ministrou a palavra aqui de manhã. O Espírito Santo ministrou no meu coração quando eu saí de carro. Não é você, né? Não é você que vai pregar. E é interessante que a minha esposa compartilhou o sonho comigo. Até contar para vocês como Deus move. E ela teve um sonho comigo essa noite. Ela falou o seguinte: amor, tinha um pessoal na igreja e eu tinha que avisar você que não era você que pregava. E é interessante, quando ela falou isso para mim, tudo fez link. Eu falei: Senhor, é o Senhor mesmo, né? Então eu quero chamar o Diego Mussi aqui à frente. E que você abra o seu coração. Quando Deus muda os nossos planos, é porque os planos dele são superiores a nós. Não por causa do homem, né? Mas por causa da mensagem que ele carrega. E eu quero que você abra o seu coração para aquilo que o Espírito Santo, nessa noite, quer ministrar a sua vida através do Diego Mussi, em nome de Jesus. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você estava pela manhã, você vai ter que ouvir 2 vezes a mesma pregação. Mas como o pastor Rodrigo falou, eu creio que o Espírito Santo de Deus está nisso. Nós não temos nenhuma dúvida. E eu creio que se Deus te trouxe hoje à noite aqui, é porque Ele quer ministrar ao seu coração. Ele quer falar com você. Sabe, já começando a pregação, esse ambiente de estar aqui louvando aqui na frente, eu já fiz durante muito tempo parte, desde pequeno, em ministério de louvor. Eu cresci na igreja, eu venho de uma família de que meu avô é pastor, meu bisavô era pastor, meus tios eram pastores, são pastores. Então esse ambiente para mim aqui é um ambiente familiar. Eu desde pequenininho eu venho na igreja, frequento a igreja e eu vou no culto às quartas-feiras, vou na EBD, vou ao culto aos domingos. Desde pequeno eu tenho isso na minha vida. Só um aviso, a gente deixa para depois, tá, meus irmãos, os visitantes, que os irmãos estão acenando ali. Só que durante a minha infância e adolescência, tudo isso aqui, toda essa liturgia, todo culto, era tudo muito chato para mim. Era tudo muito chato. Eu lembro que às vezes, uma vez faltou luz quando a gente estava indo para a igreja, e eu fiquei super feliz, porque não ia ter culto, vamos voltar para casa. Eu lembro que em algumas ocasiões nós não íamos por algum motivo para a igreja, e eu ficava feliz da vida. Eu gostava quando o pastor chegava no final da pregação e dizia: estamos acabando, estou caminhando para o final, e a mensagem ia acabando, e aí, ufa, ainda bem. Era tudo para mim uma obrigação, porque a referência que eu tinha de Deus era medo. Eu lembro uma tia minha, uma vez, quando eu era adolescente, ela fez um estudo com os adolescentes, e antes de começar o estudo, ela divulgou um papel com a pesquisa para nós respondermos o que nós pensamos sobre Deus. E tinha várias opções lá. E uma daquelas opções era: alguém que fica olhando tudo de certo ou errado que eu faço. Eu vi aquela opção e na cabeça eu pensei: é exatamente essa opção que eu quero marcar. Mas eu sabia que não era a opção certa, então eu marquei outra opção. Mas Deus para mim era exatamente esse juiz que ficava examinando tudo que eu fazia de certo ou errado, pronto para me julgar, pronto para me castigar. E por isso tudo isso se tornava muito chato, porque a relação que eu tinha com ele não era de pai e filho, era basicamente de juiz e réu. E eu olhava para Deus como alguém disposto a me castigar e me punir por tudo que eu fazia. Eu podia muito bem ter me desviado do evangelho por causa dessa visão, ou ter virado as costas para Deus, como muitos fazem, muitos fizeram no meu tempo. Sabe, a gente que cresce com essa visão pode muito bem virar até um ateu, alguém que não acredita, porque não era bom acreditar nesse tipo de Deus. Era bom que ele não existisse, esse Deus que é um juiz para mim, que quer me castigar. Existe um ateu, inclusive, que faleceu em 2011, considerado um dos 4 cavaleiros do novo ateísmo, Christopher Hitchens. Em seu livro, ele escreve como ateu, dizendo: olha, ainda bem que não existe Deus na mente dele. Porque imagina ter alguém que vai te vigiar 24 horas por dia, da hora que você dorme até a hora que você acorda, depois durante o dia inteiro. Um Deus que te vigia, que olha para você e que está disposto o tempo todo a te punir e ver o que você faz de certo ou errado.
Essa era a visão dele. Eu acho que se eu pudesse encontrar com ele, com Christopher Hitchens, antes dele falecer, eu diria para ele, olha, esse Deus que você não acredita, eu também não acredito. Eu acho que quando a gente encontra um ateu, talvez a grande questão seja perguntar, em qual Deus você não acredita? Porque esse Deus talvez que você tenha em mente, seja um Deus que eu também não acredite. Porque o Deus que eu acredito é um Deus que é Pai, que Ele exerce a sua vigilância e o seu poder dentro de um contexto de paternidade, de amor paternal. E eu diria para ele, olha Christopher, esse Deus realmente não existe, mas existe um Deus que nos chama para a sua família e nos chama de filho. Esse sim, é o Deus revelado por Jesus Cristo nas Escrituras. Esse Deus existe, esse Deus é real. E eu quero falar exatamente sobre isso, sobre paternidade, sobre a adoção de Deus. E eu convido você a abrir sua Bíblia lá no livro na carta aos Gálatas, no capítulo 4, carta de Paulo aos Gálatas, e ele vai falar exatamente sobre a adoção, assim como ele fala em Romanos 8 também, usando essa mesma expressão. Gálatas capítulo 4, versículos de 4 a 7, eu vou ler na revista atualizada. E a palavra de Deus diz assim: vindo porém à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar, redimir os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui diante de Ti, para ouvir somente a Tua voz, Deus. Que o Teu Espírito Santo, que inspirou Paulo a escrever estas palavras, seja o mesmo Espírito Santo a transformar corações nessa noite, Deus. Nós queremos ouvir apenas o Senhor. Fala, transforma, e que haja um mover sobrenatural do Teu Espírito neste lugar. Nós estamos diante de Ti para Te ouvir, em nome de Jesus, amém, amém. Existe uma crença popular de que todos nós somos filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus. Às vezes quando acontece uma coisa boa com a gente até fala, olha, eu também sou filho de Deus, ainda bem que aconteceu isso. E nós colocamos isso em nossa mente acreditando que todos nós somos filhos de Deus. Mas o que a Bíblia mostra é que nós todos, quando não estamos em Cristo, nós não somos filhos de Deus, somos apenas criaturas de Deus. Veja, se todos nós fôssemos filhos de Deus, isso que Paulo escreveu podia ser rasgado da Bíblia e não faria o menor sentido. Porque como que nós vamos ser adotados por Deus se nós já fôssemos filhos de Deus? Eu imagino eu chegando para o meu filho Mateus, de 9 anos, e falando para ele assim, olha Mateus, acabei de ir no tribunal, resolvi a papelada toda, o juiz assinou, e agora eu consegui te adotar. Você vai ser meu filho adotivo. Ele vai olhar assim, não faz sentido, eu já sou seu filho. A adoção pressupõe um não filho. Um não filho que a partir daí ele é adotado. E é isso que a palavra de Deus ela vai nos mostrar. Nós só nos tornamos filhos de Deus quando nos convertemos a Jesus Cristo, quando nós cremos nele como nosso Senhor e Salvador. João capítulo 1, versículo 12, a palavra de Deus vai dizer que aos que receberam Jesus, aos que creram no seu nome, ele deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Aos que creram no seu nome, aos que o receberam. Aqueles que não receberam Jesus em suas vidas, segundo Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, nós, quando não recebemos Jesus em nossas vidas, ou antes de recebermos Jesus em nossas vidas,
Estamos mortos em nossos delitos e pecados, e somos por natureza filhos da ira e filhos da desobediência. Não são todos que são filhos de Deus. Longe de Deus nós somos filhos da ira, nós somos filhos da desobediência, nós somos filhos de Adão, nós somos descendentes de Adão, nós somos descendentes da rebeldia, do pecado, da rebelião, da ofensa a Deus, e nós somos por natureza filhos da ira de Deus. Apenas em Cristo, quando nós nos convertemos, que tudo isso muda. A Bíblia vai dizer que todos nós somos pecadores, todos nós somos pecadores, não há um sequer que faça o bem. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos descendem de Adão, e como Adão, todos são pecadores. Não há um sequer que faça o bem. Jesus vai dizer, olha, se vocês que são maus, não vão dar uma coisa ruim para o filho de vocês quando pedirem, ele designa nós como maus. Longe de Cristo, nós somos por natureza maus. Lá em Gênesis, se eu não estou enganado, no capítulo 6, a Bíblia vai dizer que também se referia a nós como maus. O homem, descendente de Adão, por natureza, ele é mau, ele é rebelado contra Deus, ele ama mais a si mesmo e a seus próprios interesses do que a Deus. E o seu coração puxa para tudo que seja contrário à vontade de Deus. Apenas com a nossa conversão, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e colocamos as nossas vidas nas mãos de Cristo e cremos em Jesus como nosso Salvador, arrependimento e fé, apenas com isso, com a nossa conversão, é que há uma mudança completa nisso e nós nos tornamos filhos de Deus. E para que você entenda isso, é preciso falar sobre 3 conceitos, 3 coisas que acontecem instantaneamente na nossa conversão. Quando alguém entrega a sua vida a Jesus e vem aqui à frente, quebrantado, reconhecendo Jesus como seu Salvador, acontecem várias coisas nesse exato momento no coração daquela pessoa, na vida daquela pessoa, na condição daquela pessoa. E eu quero chamar a atenção de 3 coisas específicas que a Bíblia fala, para a gente entender o que é essa adoção. A primeira coisa que eu quero falar é sobre regeneração, sobre novo nascimento, regenerar, ser gerado novamente, nascer de novo. Regeneração, isso acontece na nossa conversão, mas acontece também a justificação. Nós somos justificados e declarados justos diante de Deus. E depois acontece também, ao mesmo tempo, a adoção por Deus. A regeneração, meus irmãos, é Deus tirando o nosso coração de pedra e colocando em nós um coração de carne. A regeneração é Deus mudando o nosso ser interior, o nosso caráter. É Deus nos fazendo uma nova criação. Aqueles que são criação de Adão, agora em Jesus são uma nova criação. Jesus falou para Nicodemos: importa que você nasça de novo, para que você veja o reino de Deus. Se não nascermos de novo, se não houver essa regeneração, ninguém pode ver ou entrar no reino de Deus. Esse novo nascimento, existe uma discussão entre os teólogos se isso acontece antes da conversão ou depois da conversão, mas nós não vamos tratar isso, tratamos isso depois, ou na escola bíblica, ou nos estudos do GC. Mas o que importa é você saber que a regeneração é esse novo nascimento, e que isso acontece instantaneamente quando nós nos convertemos. Ele muda o nosso coração. Mas além dessa regeneração, acontece também em nós a justificação. Deus nos declara justos, não pela nossa justiça, mas pela justiça de Cristo atribuída a nós. A justificação explodiu na cabeça de Lutero, quando ele entendeu isso, lendo Romanos capítulo 3, e Lutero então, ele começa a questionar tudo, e ele muda tudo, e começa a reforma protestante, e por isso nós hoje estamos aqui como protestantes, por causa dessa palavrinha, justificação. Justificação significa que, pelos méritos de Jesus, Deus nos declara justos. Essa é uma palavra jurídica, forense, que significa absolvidos, declarados justos, mas não pelos nossos méritos, porque nós somos culpados pelos nossos pecados e merecemos por natureza a condenação eterna.
mas é pelos méritos de Jesus, aquele que cumpriu perfeitamente e obedientemente a lei de Deus, e que teve uma vida perfeita, por meio da fé nele. Deus atribui esses méritos de Jesus a mim, e me justifica, e me declara justo perante ele. Um outro aspecto da justificação, é que Deus consegue nos declarar justo, e pode nos declarar justos, porque o preço pelo nosso pecado, o castigo pelo nosso pecado, foi pago na cruz por Jesus Cristo. Quando Jesus, ele abre a boca na cruz para dizer, está consumado. A palavra usada ali é tetelestai. Tetelestai. Que é uma palavra que significa está pago. Quando as pessoas tinham uma dívida no passado, às vezes a pessoa comprava um imóvel, por exemplo, e ela tinha uma dívida escrita, e quando ela pagava aquele imóvel, o credor colocava embaixo escrito, tetelestai, está pago. Quando Jesus Cristo diz, está consumado, Ele está dizendo, tetelestai, o seu pecado, o meu pecado, está pago, está consumado. E por isso quando Deus olha para nós, Ele vê que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus Cristo naquela cruz. E pelas suas pisaduras, pelo seu sacrifício, nós fomos sarados, nós fomos salvos e justificados, declarados justos diante de Deus, não por qualquer mérito nosso, mas pelos méritos exclusivos de Jesus Cristo. Uma vez que somos regenerados e justificados, isso abre caminho para sermos recebidos na família de Deus como seus filhos. Sabe, a justificação e a regeneração, ela pode ser comparada com um ato de um cirurgião aqui e um ato de um juiz aqui. A regeneração é como se fosse um cirurgião mexendo aqui dentro, tirando um câncer ou fazendo um transplante de coração em nós. E a justificação é um juiz olhando e dizendo, está pago, você está absolvido. Ao invés de culpado, eu te declaro inocente, porque pagaram o preço no seu lugar. Mas veja, aqui há uma mudança interna, no nosso coração, uma mudança moral de caráter, na regeneração. Na justificação não há nenhuma mudança interna, há apenas uma declaração e uma mudança de status e de posição perante Deus, em que Ele diz, você está absolvido, porque Jesus pagou o seu castigo, cumpriu a sua pena. Mas nenhuma dessas duas coisas altera o nosso relacionamento. O que altera o nosso relacionamento e nos traz intimidade com Deus, é no momento em que Ele diz, agora eu te adoto como meu filho, agora você faz parte da minha família, e você pode me chamar de pai. E é isso que é a doutrina da adoção, é Deus nos recebendo como seus filhos, dizendo, eu agora sou o seu pai. O mesmo Espírito de Jesus Cristo, o Espírito do Filho, agora vai habitar em você. Uma vez que fomos regenerados e fomos justificados, isso abre caminho para que possamos ser adotados e possamos entrar em um novo relacionamento com o Pai. Embora sejamos por natureza filhos da ira e da desobediência, Deus nos torna pela sua graça seus filhos. E podemos chamá-lo de Pai. Deus enviou o seu Filho para obter outros filhos, nos tirando da escravidão e nos trazendo para a filiação. Louvado seja o nome de Deus. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. João escreve na sua primeira carta, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Que maravilha, se você for olhar as principais religiões do mundo, ninguém chama o seu Deus de Pai. Se você for ver desde a vaca e os animais sagrados do hinduísmo, até os principais deuses da mitologia grega, Zeus, Júpiter e companhia, ninguém vai se referir a eles como Pai. Se você for olhar no islamismo, eles não chamam Alá de Pai. Existe uma doutrina no islamismo chamada de 99 nomes de Alá.
Eu ontem estava lendo esses 99 nomes de Alá, que dizem respeito às características e aos atributos de Alá, que eles acreditam. E lá tem juiz, provedor, misericordioso, mas em 99 nomes, nenhum tem escrito Pai. Só há um único Deus vivo e verdadeiro, que é o nosso Senhor, que nos chama para um relacionamento de pai e filho, e diz: vocês não são apenas os meus servos, vocês fazem parte da minha família, vocês podem me chamar de pai. Meus irmãos, isso é algo maravilhoso e que faz o nosso coração transbordar de alegria. E partindo dessa compreensão do que é a adoção, partindo desse entendimento de como nós somos filhos de Deus, eu quero ver com vocês 4 implicações disso para a nossa vida diária, para a nossa caminhada cristã. 4 aplicações disso para nossas vidas. A primeira delas é que quando eu compreendo esse relacionamento de pai e filho, quando eu compreendo que eu sou adotado por Deus, eu não tenho mais medo dele. Eu tenho amor e alegria na sua presença. Sabe, eu tinha muito medo de Deus. Nesse período que eu falei lá no início, tudo que eu sentia em relação a Deus era medo. Por isso que toda a vida religiosa era pautada no medo e tudo se tornava muito enfadonho e chato. Ler a Bíblia era como se eu estivesse pegando um manual de instruções que me diz o que eu tenho que fazer de certo e errado, e se eu não andar aqui na linha eu vou ser castigado. A Bíblia para mim era um grande legislador, dizendo: olha, essa é a minha lei, e ai de você se você não obedecer. Depois que eu entendi Deus como Pai, eu percebi que a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é uma grande carta de amor de Deus resgatando os seus filhos. Do início ao final, a Bíblia aponta para Jesus Cristo, aquele que pelo seu sacrifício nos tornaria seus filhos, filhos do Pai. E aí eu abro a Bíblia, não mais com essa chatice, mas eu abro a Bíblia para ler, como se meu pai tivesse escrito uma carta para mim. E lá do início, eu vejo o tempo todo castigo e redenção, parecendo um pai mesmo. Eu vejo ao mesmo tempo em que Adão peca, Deus quer relacionamento de pai e filho, e para isso não é bastante conhecer Deus como Criador dos céus e da terra, Ele é isso. Não é bastante conhecer Deus como Senhor dos exércitos, Ele é isso. Não é bastante conhecer Deus como juiz, embora Ele seja juiz. Porque só quando Deus é conhecido como nosso Pai amoroso, Ele é conhecido corretamente. Só assim podemos entrar em relacionamento sem medo algum. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, ele vai dizer: porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que vocês tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E por meio desse Espírito você diz: Abba, Pai, sem medo, mas um relacionamento com o Pai. Eu não sei se vocês conhecem aquela música
Eu citei ela de manhã, não sei se é de Fernandinho, nem confirmei depois. Que ele diz: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor do Pai tira todo medo de dentro do nosso coração e nos chama para uma intimidade e para um relacionamento com Ele. Que bênção maravilhosa, que bênção poder dizer Abba Pai. Quando Paulo usa essa expressão Abba, é uma expressão que vem do aramaico para dizer meu querido Pai, meu Pai. Era uma expressão que os gregos não entendiam porque era usada pelos judeus e foi usada especificamente por Jesus. Na oração do Pai Nosso ele fala Abba, 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 para se referir ao Pai. E por isso quando Paulo vai escrever as suas cartas, embora a carta de Paulo seja toda em grego, ele mantém o Abba, que Jesus usou na oração. E do lado ele coloca o Pater, que em grego é Pai, para dizer Abba, Pai. E ao que parece a igreja primitiva manteve esse uso do Abba, em aramaico, porque Jesus usou esse Abba, para mostrar essa intimidade do Abba, como Jesus se referia ao Pai. E nós hoje podemos falar, meu Pai, meu querido Pai, meu Paizinho, Abba, não apenas meu Senhor, embora Ele seja, não apenas meu Salvador, embora Ele seja, mas meu Pai. Sabe, isso é uma bênção maravilhosa, isso é um conforto para nossas vidas. Mas uma segunda implicação que isso traz, a adoção traz para a gente, é que nós agora, em Cristo, e por meio dessa adoção, temos uma identidade muito clara. Nós agora podemos dizer com alegria que nós somos filhos amados de Deus. Aconteça o que acontecer, eu posso dizer, eu sou um filho amado de Deus. Eu tive durante muitos anos fazendo terapia, acho que mais de 5. Eu falei isso numa pregação sobre ansiedade. E durante muito tempo eu fiz a terapia por causa da ansiedade. Mas a primeira consulta minha de terapia, que eu fui buscar a terapia, foi por causa de uma baixa autoestima. Eu sempre me considerava inferior a todo mundo, pior que todo mundo. Eu via meus colegas com os carros bons e só olhava para quem tinha um carro bom e achava que todos tinham um carro melhor do que o carro de meu pai. Eu via na adolescência, na época do namoro, eu achava que todos os meus amigos eram mais bonitos e por isso eles conseguiam namorar e eu era mais feio e por isso eu tinha até vergonha de chegar nas meninas. Depois, mais para frente, até no trabalho, eu tive a oportunidade de subir, de conseguir uma função melhor dentro do meu trabalho, mas aí eu parava e pensava, eu acho que eu não sou capaz, eu acho que eu não consigo, eu vou ficar aqui mesmo, eu vou estudar mais um pouco para que eu consiga isso. E durante muito tempo eu sempre fui me colocando pior, menor, e embora a terapia tenha me ajudado muito nesse aspecto, o que foi mais terapêutico para mim, na minha vida, foi compreender que em Cristo eu sou um filho amado de Deus. Independente do que eu pense a meu respeito, Ele olha para mim e fala, você é um filho amado meu. O Criador dos céus e da terra, Ele diz que nós somos seus filhos amados, por meio de Jesus Cristo. Quando Jesus se batizou, Deus veio aquela voz do céu, do Pai, dizendo, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer, em quem tenho alegria. E essa mesma voz, ela vira para nós hoje e fala a mesma coisa, porque Ele ama os seus filhos adotivos, como Ele ama o seu Filho unigênito. Em Cristo, em nossa união mística com Cristo, nós passamos a ouvir a mesma declaração de Deus para Cristo, e Ele vira e diz, Diego, independente do que você pense a seu respeito, você é um filho amado meu. Que maravilha nós sabermos isso. Talvez você tenha ouvido muitas vezes na sua vida que você não ia ser nada. Sabe, tem pessoas que eu conheço aqui que foram criados por mães narcisistas e que já disseram para eles assim, você não vai ser nada na sua vida. Pessoas que já ouviram coisas terríveis a seu respeito, pessoas que constantemente se acham incapazes, se jogam para baixo e pensam que são os piores.
Deus está dizendo, olha, em Jesus Cristo, você é um filho amado meu. Sabe, Deus está dizendo mais ainda, não viva querendo agradar as pessoas, para satisfazer as pessoas, porque aquele que mais importa no mundo, já te aceitou como filho. A gente quer muito ser aceito pelos outros, esquecendo que aquele que mais importa, na verdade aquele que único que importa, já nos aceitou em Cristo Jesus como seus filhos. Será que algo pode ser tão maravilhoso quanto isso? Somos filhos amados de Deus, e uma vez que somos filhos de Deus, nada nos separará do amor de Deus. Em terceiro lugar, quando Paulo usa essa expressão adoção, Paulo está trazendo e carregando com esse termo também, toda a herança e os privilégios e as bênçãos que decorrem de uma adoção. A adoção na lei romana geralmente era feito de alguém adulto, que era adotado por alguém que não tinha filhos, e aquela pessoa adulta, uma vez adotada, era para poder continuar o nome da família, e também para que ela herdasse tudo daquela família. E Paulo vai falar exatamente nesse texto sobre herança, sobre os benefícios, e Deus nos concede como seus filhos, todos os privilégios e bênçãos de um filho. No texto de Gálatas que nós lemos, Paulo ele vai dizer que como primeira bênção, dessas bênçãos que são concedidas ao filho, ele nos concede o Espírito do Filho, o Espírito de Cristo. O Espírito Santo de Deus habita em nós, e o Espírito Santo de Deus habita apenas naqueles que são filhos de Deus. Paulo vai dizer na carta aos Romanos que esse Espírito que habita em nós é o mesmo poder, é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Que privilégio, que bênção. Um outro privilégio de ser filho de Deus é poder se achegar ao trono da graça. Sabe, quando você está na sua casa, o filho não tem formalidade para chegar perante o pai. O filho tem acesso direto ao pai. Uma vez que o véu se rasgou e nós fomos adotados por Deus, nós temos acesso direto ao pai. Quando nós nos quebrantamos e nós nos derramamos e nós oramos falando diretamente com o Pai. Nós não precisamos de mediadores, de intermediários, porque Ele é nosso Pai. É uma relação direta de filho e pai. E eu não preciso de ninguém, não há ninguém nesse meio. Apenas um mediador, Jesus Cristo, aquele que nos tornou filho do Pai. Porque só há um mediador, Jesus Cristo. E nós temos acesso direto a Deus, sabe? Tem pessoas que dizem às vezes cheia de orgulho e que falam, enchem a boca para dizer, eu nunca peço nada a Deus quando eu oro, eu só agradeço, não peço nada a Deus. Mas ao que parece, a pessoa quando fala isso, não entendeu a sua relação de filho e pai. Qual filho que não pede nada ao pai? Qual filho que quando está sofrendo, não se coloca nos braços do pai? Qual filho que quando está com medo, não corre em direção ao pai? Qual filho que quando não tem uma necessidade, não vai correndo em direção ao seu pai? Sabe, nós precisamos desfrutar disso, desse acesso direto ao pai, para clamarmos a Ele, para nos abrirmos diante dEle, para suplicarmos a Ele, para nos derramarmos diante dEle. Chore, abra seu coração, porque Ele é seu pai. Em último lugar, a última implicação e aplicação que a paternidade de Deus traz para as nossas vidas é que por maior que seja o nosso sofrimento, por mais complicado que esteja a nossa vida, por mais difícil que tenha sido chegar aqui nessa noite, existe um Pai cuidando de nós todos os dias. Nós não estamos desamparados nesse mundo. Nós não estamos órfãos neste mundo. Existe um Pai cuidando 24 horas do dia, 7 dias por semana, cuidando dos seus filhos, preocupado com seus filhos. Às vezes nós nos preocupamos tanto com tudo, né?
Nos preocupamos com a parte financeira, nos preocupamos com o trabalho, nos preocupamos com coisas da família que estão acontecendo, às vezes do outro lado do oceano, e ficamos tão aflitos e preocupados com tanta coisa. E às vezes a nossa preocupação parece uma preocupação de alguém que está se sentindo sozinho, desamparado. Eu estou sozinho nesse mundo, eu não tenho um pai. E agimos como se tivéssemos de fato órfãos, sem pai, desamparados, só nós e Deus. Só eu e Deus. E por isso me desespero completamente, porque era como se eu estivesse sozinho, esquecendo que tem um pai cuidando de tudo. Eu fico imaginando se meus filhos acordassem, tem um de 9 e um de 3 anos. Eu imagino se eles acordassem no meio da noite, desesperados, de madrugada, dissessem: olha, pai, estávamos conversando ali, preocupados, queremos saber, pai, se tem comida na despensa para a semana toda, para o mês todo. Eu imagino se o Mateus, que é o mais velho, chegasse para mim e falasse: pai, será que o seu salário vai dar para pagar as contas o mês todo? Pai, será que o aluguel a gente vai conseguir pagar, pai? Sabe, se acontecesse isso, eu viraria para eles e diria: filhos, voltem para a cama, vão descansar, porque isso tudo é preocupação do seu pai. O papai está cuidando disso tudo. Pode deixar que o seu pai está cuidando. Sabe, meu irmão, Deus está dizendo exatamente isso para você. Apesar das suas preocupações e aflições, Deus está dizendo: calma, descanse, o papai está aqui. O papai está cuidando de você e conhece todas as suas aflições, problemas e circunstâncias. O papai está aqui, descanse. Muitas pessoas podem ter chegado aqui com uma aflição terrível, com uma alma nas profundezas da tristeza e da dor, mas Deus te trouxe aqui exatamente para você ouvir que Ele é teu pai, e que sendo teu pai, Ele é aquele que te protege e que cuida de você. Essa semana, meu filho pequeno, o Tiago, de 3 anos, ele geralmente costuma correr para os meus braços ou para a minha perna quando ele está sentindo algum medo, né? E é isso que nós devíamos fazer com Deus, né? Correr para o braço dele, para o colo dele quando a gente tiver medo. E ele pede colo, 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 e eu pego ele no colo, ele fica tranquilo. E é isso que devíamos fazer com Deus, correr para o colo dele, para o braço dele. Porque paternidade traz segurança. Paternidade é estar sob os cuidados de alguém, estar sob os cuidados do pai. Mas teve algo essa semana, na segunda, na terça-feira, que me chamou a atenção. Eu estava colocando o Tiaguinho para dormir, ele tem 3 anos. Geralmente nós deixamos uma lanterna ou uma luzinha mais fraca, para não ficar o quarto escuro. Mas eu decidi que era melhor tentar colocar ele para dormir mais rápido. Então eu escureci o quarto todo, deixei tudo escuro, fechei a porta com ele no meu colo. E aí eu ia começar a orar, contar historinha. Só que o Tiago começou a falar: pai, está tudo escuro, pai. Eu não estou conseguindo ver. E aí eu fui argumentando com o Tiago, falando: não, filho, está escuro, mas é melhor para dormir. O escuro é melhor, até para a sua saúde, para você dormir é melhor, dorme mais rápido. E ele: não, pai, eu estou com medo. Pai, eu não estou conseguindo ver, eu não vejo. E aí eu falei: fecha o seu olho, porque se você fechar o olho vai ser o mesmo que está no escuro, vai ficar tudo escuro. E ele continuava: pai, estou com medo, pai, estou com medo, pai, está escuro. Até que um momento eu fui e disse: filho, o papai está aqui. Aí ele encostou a sua cabeça no meu ombro, no meu colo, parou de falar e descansou. Sabe, a simples frase: o papai está aqui, trouxe a ele a segurança necessária que ele precisava. Que coisa linda nós ouvirmos de Deus: o papai está aqui. Nos deleitarmos na presença do pai, nos prostrarmos diante dele e ouvir aquela voz dizendo: o papai está aqui, calma, não se turbe o vosso coração. Eu quero pedir que você deixe o Espírito Santo de Deus
ministrar ao seu coração agora, e eu quero falar especificamente com as pessoas que, desde o início da pregação, que ouviram a primeira vez eu falar pai, essa palavra não fez nenhum sentido para você, ou pior, essa palavra traz uma conotação ruim. Pessoas que podem estar aqui, que foram abusadas por seu pai, pessoas que estão aqui, que foram violentadas, ou que sofreram com um pai alcoólatra, violento, ausente, e que talvez quando ouça a palavra pai, só pense em coisa ruim, negativa. Sabe, tem pessoas que têm os pais vivos ainda, mas que são órfãos de pais vivos, que é como se os pais não existissem, ou às vezes para eles era melhor que nem existissem. Durante um tempo nós auxiliamos num abrigo lá no Brasil de crianças, um antigo orfanato, e as histórias que nós ouvíamos daquelas crianças, eram histórias terríveis, pessoas que foram abusadas, pessoas que sofreram coisas absurdas do seu pai. Talvez falar pai para uma pessoa dessa seja o mesmo que nada, seja trazer um monte de referência e bagagem ruim. Mas a palavra de Deus, lá no Salmo 68, Deus vai falar, olha, cantem a Deus, louvem o seu nome, exultem diante dele, pois Deus é pai para os órfãos. Deus é pai para os órfãos. Deus quer ser para você o pai que você sempre desejou ter. Um pai presente, um pai que escuta, um pai que ama, um pai que protege, um pai que nunca vai te desamparar. Deus está te segurando pelo ombro e dizendo, deixa eu ser seu pai, deixa eu cuidar de você, deixa eu preencher essa ausência paterna do seu coração. Eu quero ser seu pai, eu estou te chamando hoje para um novo relacionamento, de pai e filho, e mais, Deus quer curar todas essas feridas do seu coração, e preencher essa lacuna, dizendo, aqui está o pai que você sempre quis ter. Filho, vem para um relacionamento comigo. Eu peço a você para ficar de pé, e eu queria ler uma última citação de Joel Bick, um teólogo norte-americano, que quando ele vai falar sobre a doutrina da adoção, Joel Bick vai dizer, preste atenção, de um filho do diabo para se tornar um filho de Deus, de um filho da ira para agora sermos objeto do favor de Deus, de um filho da condenação para um herdeiro de todas as promessas e um possuidor de todas as bênçãos, da maior miséria para a maior felicidade. A adoção, ele conclui, é uma maravilha estupenda. Que amor maravilhoso de Deus ao nos adotar como seus filhos e ao nos tornar o nosso Pai. Eu quero que você feche o seu olho nessa hora. Fale com Deus. E eu quero fazer 2 convites nessa noite. Eu quero fazer um primeiro convite para você que nunca entregou a sua vida a Jesus. Para você que nunca o chamou de pai. Para você que às vezes está anos e anos longe da casa do Senhor, longe da presença do Pai, e que hoje quer dizer, olha Pai, eis-me aqui, o teu filho está de volta para ti. Como o filho pródigo que volta, eu tenho certeza que Deus, assim como aquele pai da parábola do filho pródigo, vai correndo em sua direção, para te abraçar, para te beijar. Enquanto a Príncipe estiver cantando essa música tão linda que ela me apresentou essa semana, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui. Mas eu quero fazer um segundo convite também, para aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus, para aquele que já tem anos de caminhada cristã, e que hoje você entendeu Deus como Pai, e hoje você quer mergulhar num relacionamento mais íntimo com Deus. Hoje você quer se prostrar diante dEle
e dizer: Deus, seja meu pai, eu quero ser o teu filho. Deus, me pega no colo. Deus, me conduz a um nível mais profundo de amor. Me faz mergulhar no oceano da tua paternidade. Vamos louvar ao nosso Deus. Enquanto estivermos louvando, saia do seu lugar, venha aqui, se prostre diante de Deus, porque nós vamos orar pela sua vida. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Saia do seu lugar, querido. Esse é o momento que você tem. O Pai te convida nessa noite. Vem para os meus braços. Não viva uma religião de regras, de ritos, tentando agradar um Deus irado. Não, Ele está te chamando para você viver uma vida sobrenatural, com um Pai que te ama, que se importa com você, que está ao seu lado todos os dias. Ele quer se revelar a você. Eu sou a luz do fim do túnel, a força Saia do seu lugar nessa noite e mergulhe nesse rio. Em nome de Jesus. É só chamar, não preciso de formalidade. Eu quero intimidade, eu sou teu pai. É só chamar, não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade, eu sou teu pai. É só chamar, não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Faz a sua oração ao Pai nesse momento, queridos. Não perca essa oportunidade. Não seja indiferente a esse convite nessa noite. Em nome de Jesus. Em teus braços é o meu descanso. Seguro, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Nunca, nunca não. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Pai, nós queremos verdadeiramente, Senhor,
apresentar diante do Senhor, nos render diante do Senhor. Deus, e te agradecer pela revelação da Tua palavra. Deus, como é bom conhecê-lo, não só como nosso Senhor, não simplesmente como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas conhecê-lo como o nosso Abba, o nosso Paizinho, aquele a qual nos adotou, nos recebeu, que não nos condena, porque Cristo levou sobre si a condenação, mas nos recebe, nos ensina, nos fortalece, cuida de cada um de nós, independente de quem somos. Deus, muito obrigado por isso, porque nos sentimos seguros, Senhor, nos sentimos seguros nos seus braços. Mesmo, Deus, que venhamos a pecar, sabemos que temos um advogado diante do Senhor, dizendo: olha, eu morri por esse pecado. O pecado é um acidente, mas não mais uma condição, porque o Senhor nos transformou, o Senhor nos mudou. Pelo Espírito nascemos de novo, nascemos para o Senhor, e queremos desfrutar dessa nova vida no Senhor. Deus, em nome de Jesus, tira de nós todo o esforço humano da religiosidade, para buscar tentar ser aceito pelo Senhor. Que venhamos a entender que já fomos aceitos pelo mérito de Cristo. Nenhum esforço humano nos fará dignos de sermos chamados filhos, mas é o amor que constrange, a graça que nos alcança, que nos dá a condição de sermos chamados filhos de Deus. Nos faz entender essa verdade espiritual, e que a vida cristã não seja um peso para nós, pelo contrário, seja um prazer, um estilo de vida, que nos traga contentamento, porque fomos escolhidos, fomos adotados e pertencemos por toda a eternidade à família do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Pode voltar para o seu lugar. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Podem sentar. Esse é um dos motivos que eu quis que essa mensagem fosse novamente ministrada. Quando eu conheci Deus como Pai, mudou todo o significado da minha existência. E quando você descobre que você é amado, não por aquilo que você faz, mas quem você é para Ele, queridos, há um prazer nosso de fazer a vontade do Pai. Porque quando você sabe que você é indigno, mas mesmo assim os olhos de Deus te olham com compaixão. Sabe, queridos, eu lembro quando eu estava no exército, quando eu converti. E depois, eu saí do exército, não era convertido, mas logo em seguida eu converti. E eu comecei a pecar como jovem, eu estava naquela luta dos desejos da carne, aqueles conflitos todos, e eu achando: nossa, eu estou sujo, eu sou pecador, eu não mereço ser filho de Deus, meus 22, 23 anos. E nesse estado que eu me sentia tão indigno, eu encontrei um rapaz do quartel. Quando eu me vi, eu estava pregando o evangelho para ele chorou, quebrantou e saiu todo motivado. De repente eu me dei conta da minha condição. Quem sou eu para pregar o evangelho? Sabe, o amor de Deus me constrangeu, eu chorei tanto diante do Senhor, que mesmo eu sendo ainda uma criança espiritualmente, cheia de falhas, o Pai não deixou de ser meu Pai por causa das minhas fraquezas. Então, ser transformado pelo Espírito para mim, não foi algo que simplesmente foi uma guerra de luta pessoal, no sentido, eu preciso ser melhor. Mas foi uma escolha que eu fui te dando na caminhada da fé, para cada vez mais fazer a vontade do meu Pai. Por quê? Porque quando você ama, você quer satisfazer. Quando você ama a Deus, você pensa: Deus, o que é importante para você? E o coração de Deus vai começar a bater assim para você: pessoas, cuida dos seus irmãos, revele-me a mim, aos seus irmãos, ajude a alcançar aqueles que eu escolhi para ser meus filhos. Queridos, quando você conhece Deus como Pai, você não está fundamentado num monte de código, de regras, de leis, de imposição humana e religiosa, mas é um prazer sincero de amar a Deus sobre todas as coisas, e a partir dessa revelação, ter condições de amar o seu semelhante, como a nós mesmos, como foi ministrado hoje pelo Hamilton. Eu quero que essa mensagem do Diego Mussi possa ecoar no seu coração todos os dias da sua vida. E quando for necessário, você vai lá na Lagoinha, Portimão, acessa essa mensagem, vai mandar para alguém, né? Ou você vai assistir de novo. Porque às vezes nós precisamos entender que mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. E essa consciência de filiação, você vai deixar de pecar, não por medo da lei, mas porque você não quer entristecer o Pai pela qual você serve. Amém? A figura muda. E para encerrar, você não vai mais orar à noite ou de dia, porque a sua consciência religiosa diz que você não orou ainda.
E se você não orar, Deus vai olhar para você lá em cima e dizer: filho, e o meu tempo contigo? Não, às vezes você vai chegar cansado do trabalho. E você vai falar assim: pai, hoje estou tão cansado, amanhã a gente conversa. E você vai saber que seu pai vai falar para você: filho, eu estou aguardando esse momento. Amanhã a gente se encontra. Senhor, olha, hoje faz 2 dias que eu não peguei na Bíblia para ler. Mas Deus, eu quero tirar um tempo precioso com a sua carta de amor. Eu quero gastar tempo amanhã. Eu reservei um tempo para meditar nas Escrituras. Vai lá, meu filho, eu te espero. Sabe, queridos, não é peso, é prazer. E isso muda tudo na vida cristã. Que você possa guardar isso no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Eu vou pedir para a Lagoinha News. Tudo ok, Lagoinha News? Tudo ok?